Irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e nós estaremos lendo hoje à noite a partir do verso 13. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 13. Esse será o texto que nós estaremos estudando hoje à noite. Vamos do verso 13 ao verso 16, mas a princípio nós leremos do verso 13 ao verso 15. Gálatas capítulo 5, do verso 13 ao verso 15. Amém, irmãos? Muito bem, nos diz a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. E nesse momento nós rogamos o teu favor para que em graça e misericórdia, de uma maneira simples e objetiva, o Senhor possa tratar com cada um de nós, com base naquilo que o doce Espírito Santo quis nos ensinar, quando inspirava o apóstolo Paulo a escrever essas palavras maravilhosas. É assim, meu Deus, que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos pensar um pouco hoje à noite a respeito da liberdade no Espírito, a relação entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E uma primeira verdade que eu gostaria de pontuar para todos nós hoje à noite é que a liberdade cristã deve ser limitada pelo amor. Nós sabemos, à luz dos 3 últimos capítulos desse documento que nós estivemos estudando, que Cristo Jesus, através do sacrifício vicário na cruz do Calvário, nos chama liberdade, mas não a qualquer liberdade. Portanto, Paulo inicia o capítulo 5, que nós estudamos na pregação anterior, afirmando que a graça salvadora de Cristo Jesus nos libertou dos grilhões da lei. Ele diz no verso inicial, verso 1, porção inicial: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, esse versículo ele tem como grande ambição resumir o que o apóstolo Paulo havia falado nos capítulos 2, 4 e 5. E funciona como uma espécie de síntese teológica do argumento que Paulo trouxe para todos nós. Portanto, não é sem motivo que esse documento ficou conhecido no âmbito da teologia como Epístola da Liberdade Cristã. O grande objetivo do apóstolo Paulo era demonstrar que em Cristo Jesus, efetivamente, nós estávamos livres. Mas de quem Cristo nos libertou? Ora, o apóstolo Paulo responde no capítulo 3, no verso 13, quando ele diz assim, Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Portanto, é fato, Jesus nos resgatou da maldição da lei, até porque nós já compreendemos que a lei nunca teve como objetivo nos salvar. A grande função da lei era demonstrar que todos nós éramos pecadores e que merecíamos a santa e a justa ira de Deus. Portanto, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, Ele fez isso com que finalidade? Qual foi o objetivo dele ao nos salvar? Ora, nós aprendemos isso no capítulo 3, verso 14. E o capítulo 3, verso 14 pode ser dividido em 2 momentos. A ideia aqui é de finalidade. Com que objetivo Cristo nos libertou? Em primeiro lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, que somos gentios em Jesus Cristo. Portanto, no momento em que Cristo sangra por nós na cruz do Calvário, aquilo que nos separava de Deus, que nos alienava das promessas, que nos destituía da sua glória e que nos tornava ovelhas errantes sem Deus no mundo, caiu por terra. O véu que nos separava já não nos separa mais. Agora nós vivemos de fato e em verdade o que significa Emanuel, Deus conosco. Portanto, esse é um objetivo.
restaurar uma comunhão que nós havíamos perdido por ocasião da queda e que era prefigurada na primeira aliança no Antigo Testamento. Mas qual seria o segundo objetivo? Ainda no verso 14 do capítulo 3, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, e nós aprendemos isso no capítulo 4 e na porção inicial do capítulo 5. Nós também aprendemos isso em Romanos capítulo 8. Quem é filho de Deus, quem foi libertado por Cristo Jesus, quem compreendeu a mensagem do Evangelho, possui o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. Portanto, no primeiro momento, Cristo faz com que a bênção da salvação chegue de fato até nós, e Ele corrobora essa bênção, Ele torna essa bênção histórica, clara, cristalina para todos nós, quando o Espírito Santo passa a habitar em nosso interior, terceira pessoa da Trindade. Portanto, essa situação de aprisionamento, a escravidão de que Paulo fala dentro dessa carta, era fruto da impossibilidade humana de cumprir tudo aquilo que a lei estabelecia. A lei nos informava, isso é Romanos capítulo 4, que nós tínhamos que cumprir cada um daqueles preceitos. Contudo, nós sabemos que, humanamente falando, Romanos capítulo 7, isso é impossível, porque os objetivos que Deus estabeleceu quando nos deu a lei através de Moisés eram por demais elevados, ninguém conseguiria cumpri-los. Jesus conseguiu porque Jesus é Deus. Todos nós estávamos perdidos se tivéssemos que cumprir a lei de acordo com o nosso próprio mérito. Paulo deixa isso bastante claro. E dessa maneira nós éramos prisioneiros da lei, por conta da nossa impossibilidade humana de cumprir tudo aquilo que ela estabelecia. Nós já nascemos em escravidão. O Martinho Lutero nos explica isso no seu livro muito conhecido, da escravidão da vontade, o nascido escravo, não é? Em língua portuguesa. E Paulo diz isso em Gálatas capítulo 3, versículo 10, quando ele afirma: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todo aquele que está tentando cumprir a lei está debaixo de maldição. Por quê? Paulo diz, está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A pergunta é: seriam necessários quantos pecados para nos condenar eternamente? Um pecado. E nós já nascíamos com esse pecado, que era produto da nossa relação com Adão. É por isso que nós afirmamos que Adão é o nosso cabeça federal. Adão nos representava em seu relacionamento com Deus. Portanto, se Adão representava toda a humanidade, Romanos capítulo 5, no pecado de Adão, todos pecaram. Mas para além do pecado que nós herdamos de Adão, todos os dias nós somamos o nosso próprio pecado. E por causa disso, esses pecados nos alienavam de Deus, nos afastavam dele. Então Paulo diz em Gálatas 3,11: logo, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Ele vai dizer no final do verso 11 do capítulo 3, olha o objetivo da lei. Ora, o objetivo da lei é deixar claro que ninguém será absolvido por ela, para que fique claro que o justo viverá por meio da fé. A saída para esta prisão chamada lei, para esta maldição que nos arrastava irremediavelmente para o inferno, foi o sacrifício vicário de Cristo por nós. Na morte expiatória de Jesus, nós temos a sentença que nos livra do poder do pecado e, consequentemente, da maldição da lei. É o que aprendemos em Romanos capítulo 8, verso 1, quando Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, olha a ideia de liberdade da maldição, a ideia de liberdade do cativeiro, a ideia da escravidão da maldade, da nossa vontade. Ele diz: porque a lei do Espírito da vida, não da maldição, o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, foi essa liberdade maravilhosa que nós herdamos em Cristo, a liberdade da graça salvadora. Contudo, e esse é o argumento do capítulo 5 que nós vamos estudar hoje à noite, não é porque nós somos libertos da maldição da lei
que agora nós podemos viver da maneira como nós quisermos. Claro que não. Quando Paulo diz no verso 13 do capítulo 5, que nós acabamos de ler hoje à noite: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, Paulo não quer dizer com isso que pelo fato de sermos eleitos e inevitavelmente salvos por conta do sacrifício de Cristo, que nós podemos viver de qualquer forma. É claro que não. Até porque quem vive de qualquer forma é um escravo dos seus próprios prazeres, é um escravo dos seus próprios deleites, é um escravo da sua vida inveterada. Ou seja, Paulo está dizendo: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Tenham cuidado para vocês não saírem da escravidão do legalismo, que era aquilo que os falsos pregadores judaizantes queriam fazer com aquelas igrejas, prendê-los por meio das leis de Moisés. Cuidado para vocês não deixarem de ser escravos do legalismo e passarem a ser escravos da libertinagem. Esses extremos são perigosos e Paulo estava preocupado com isso. E é por conta dessa preocupação que ele diz no mesmo verso 13: não useis da liberdade que agora vocês possuem para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ora, nós não podemos viver da maneira como nós quisermos, pelo contrário, a nossa liberdade deve ser condicionada pelo amor. Porque afinal de contas, sob a liderança de Cristo, nós não pecamos mais contra a lei, nós pecamos contra o amor, nós pecamos contra a graça. E é por isso que a nossa liberdade deve ser condicionada pelo amor, pelo reconhecimento que temos da obra maravilhosa realizada por Cristo na cruz do Calvário, para que dessa forma nós pudéssemos encontrar liberdade. Portanto, um dos pontos levantados pelos judaizantes, que vocês já sabem bem quem eram, os falsos mestres que deram ocasião à produção dessa carta, que queriam trazer aspectos da lei de Moisés para dentro das igrejas, um dos pontos levantados pelos judaizantes era o fato de que, no entendimento deles, esse evangelho que eu estou pregando para vocês aqui era um evangelho que os tornava libertinos, porque era um evangelho que no entendimento deles não lhes cobrava absolutamente nada. E os judaizantes queriam fazer por merecer o amor de Deus, eles queriam somar, eles queriam contribuir, eles queriam executar obras, para que dessa maneira eles pudessem cooperar com Deus no que diz respeito à salvação. E nós sabemos que isso é impossível. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Nós não contribuímos com a nossa salvação, nós não somamos com a nossa salvação. Quando se diz teologicamente que a salvação é monergística, esse termo tão elaborado, significa dizer que a salvação pertence tão somente a Deus. Nós não contribuímos com esse edifício maravilhoso chamado salvação, nós apenas o recebemos por meio da fé. Portanto, no entendimento deles, desses falsos pregadores, nós poderíamos fazer aquilo que nós bem desejássemos, porque se afinal de contas a salvação é pela graça, no fim nós seríamos salvos inevitavelmente. Mas pregar dessa maneira, ensinar dessa maneira, vai completamente de encontro ao Evangelho Santo do Senhor Jesus. Porque quando finalmente compreendemos a mensagem da cruz ensanguentada, quando somos levados até o Calvário, pelo doce Espírito Santo, no momento em que o Evangelho é pregado, aquela visão do Cristo que sangra nos constrange a tal ponto, que nós agora queremos fazer de tudo para viver de modo a glorificá-lo. É impossível para uma pessoa verdadeiramente regenerada, que compreendeu em toda a sua exuberância a cruz ensanguentada, agendar pecado, nutrir pecados de estimação, ter prazer em de encontro à palavra de Deus. Do ponto de vista bíblico, isso é impossível. Paulo inclusive combate essa ideia equivocada quando escreve aos Romanos, no capítulo 6. O capítulo 6 de Romanos é importantíssimo para nós compreendermos o que significa regeneração. Sabe por quê? Porque em Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então as pessoas podiam dizer, significa dizer que quanto mais eu pecar, mais a graça se tornará abundante. Então eu posso viver de qualquer maneira, que onde mais houver pecado, muito mais haverá graça,
e em tudo isso Deus será glorificado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça? Paulo diz, é claro que não. A explicação de Romanos 5, do 20 ao 22, é o que justamente dá vazão ao capítulo 6, quando Paulo diz, Romanos 6:1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Nós permaneceremos pecando de uma maneira quanto mais para que Cristo demonstre cada vez mais a sua graça? Paulo mesmo responde no verso 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? No momento em que nós compreendemos graça, nós morremos para o pecado. E agora nós sabemos, por A mais B, que não podemos usar a liberdade que temos para viver de qualquer maneira. Há inclusive uma interpretação equivocada a respeito do ponto de vista reformado da salvação, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, de que a pessoa pode viver de qualquer maneira, que em algum momento a graça vai alcançá-lo. Irmãos, é verdade que em algum momento a graça vai alcançá-lo, mas quando a graça alcançar esse ser humano, ele será radicalmente transformado e passará a ser uma nova criatura. E ele não terá mais prazer no pecado, pelo contrário, o pecado será um acidente terrível na sua vida. Portanto, a nova natureza que recebemos quando nos unimos a Cristo por meio da cruz, não nos permite viver uma vida de pecado. A nossa liberdade é condicionada pelo amor. E João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, diz algo muito importante para a nossa compreensão desse texto de hoje à noite. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não é precioso isso, irmãos? Tem tudo a ver com o que o Senhor Jesus nos ensinou, no sentido de que de uma mesma fonte não pode em dado momento jorrar água doce e depois água salgada, não é verdade? Tem tudo a ver com aquilo que Jesus nos ensinou, no sentido de que de uma mesma árvore não pode surgir em dado momento bons ou depois maus frutos, porque pela árvore nós conhecemos os frutos, e cada árvore deve naturalmente fazer surgir o fruto devido. Nós sabemos isso de uma maneira muito clara. Contudo, também não significa dizer que nós nunca mais pecaremos, porque aí sim nós já estaremos pecando. O próprio João nos diz que aquele que diz que não é pecador, na verdade já está pecando. E aqui reside a beleza do Evangelho, porque nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Não é essa maravilhosa teologia do Martinho Lutero? Sim, irmãos, é verdade. Porque nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo? Porque quando Cristo nos imputa a sua justiça, os nossos pecados são perdoados, mas não significa dizer que nós deixamos de ser pecadores, porque nós pecamos e infelizmente nós continuaremos pecando. Paulo, por sua vez, diz: miserável homem que sou, quem me livrará desta prisão, do corpo desta morte? Paulo diz: eu gostaria de fazer o bem, mas o mal que eu não quero fazer eu encontro nos membros que perfazem o meu corpo. Nós não temos prazer no pecado, mas nós pecamos. Contudo, não significa dizer que nós não somos santos, porque o pecado, irmãos, é algo que nos desagrada. O pecado é algo que nos enfastia. O pecado é algo que nos retira o sono. O pecado é algo que nos retira a paz, porque nós somos santos. O pecado vai contra a nova natureza do nosso coração. O pecado vai contra a iluminação da nossa mente. O pecado vai contra o nosso novo estilo de vida. O pecado vai contra tudo aquilo que nós representamos. E é por conta disso que nós não temos prazer nele. Então Paulo diz, para que não reste dúvidas, de que a liberdade que nós temos não é uma liberdade que nos permite fazer o que nós quisermos. E ele diz isso em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 15, quando afirma dessa maneira: e daí? Romanos 6,15: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Olha a resposta dele: de modo nenhum.
Verso 16 de Romanos 6: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Esse argumento para nos ensinar que nós não podemos viver de qualquer maneira é fabuloso. Paulo está nos dizendo, explicando para nós em Romanos capítulo 6 o que significa regeneração, que antes de compreendermos a mensagem da cruz, nós éramos escravos do pecado, e nós emprestávamos os nossos membros como instrumentos de iniquidade. Mas no momento em que nós fomos resgatados por Cristo, nós deixamos de ser escravos do pecado, o pecado deixou de ter autoridade sobre nós, e agora nós passamos à autoridade de Cristo, e Cristo agora é o nosso Senhor, de modo que uma vez que nós somos livres do pecado, verso 18, e nos tornamos servos da justiça, nós não podemos mais usar a liberdade que nós temos para voltar à escravidão do pecado, porque uma vez feitos servos da justiça, Deus espera um novo comportamento de todos nós, uma nova esfera de relacionamentos, um novo casamento, novos princípios para educar os nossos filhos, um novo comportamento na escola, na universidade, no trabalho, em tudo mais. E Paulo aponta nesse sentido quando no verso 14 de Gálatas capítulo 5, Gálatas 5,14, ele diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma frase que aparentemente é muito simples, amar, mas com isso Paulo estava colocando na mesa da discussão com os judaizantes algo que os inquietava muitíssimo. Por quê? Porque o amor, conforme nós vamos ver aqui, é fruto do Espírito. Amor é produto da graça. Você não produz amor, você recebe. E o amor é uma das principais características de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo ama. Quem não nasceu de novo é incapaz de amar, pelo menos não na perspectiva bíblica da graça especial. Quem não nasceu de novo ama como qualquer um ama. Isso é graça comum. Até o ímpio, o agnóstico, o ateu consegue amar. Mas o eleito, quem compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada, ainda que não goze de um amor perfeito, porque ele ainda falha, visto ser o ser humano, experimenta de fato o que é o amor que a Bíblia nos propõe, além de possuir a expectativa de um amor pleno que o aguarda na eternidade. Portanto, quando Paulo diz que toda a lei, já que era isso que os judaizantes queriam, se cumpre em um só preceito, qual seja, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, Paulo está dizendo que nem mesmo eles, com todo o seu legalismo extremo, teriam condições de cumprir esse único mandamento, que dirá todos os demais. Porque amar é graça. O amor é o aspecto que melhor define se verdadeiramente nós nascemos de novo ou não. Apenas aquele que recebeu uma nova natureza por meio do Evangelho de Jesus Cristo pode efetivamente amar o seu próximo. E João nos diz isso de uma maneira muito sublime. 1 João capítulo 4, verso 7. 1 João 4, 7. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Agora olha a explicação dessa ordem. Porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é a fonte de todo amor. Agora 1 João 4,20. 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, era o que os judaizantes diziam, nós amamos a Deus. Nós amamos tanto a Deus que queremos contribuir com Ele. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, que era o que os judaizantes faziam com Paulo, um herege, falso pregador,
Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem ele consegue ver, não pode amar a Deus a quem não vê. Verso 21, ora, temos da parte dele, leia-se, de Deus, esse mandamento: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Meus irmãos, na minha maneira de ver, resta provado. Só é capaz de amar de acordo com essa graça especial que Paulo está nos propondo em Gálatas capítulo 5 e João, na primeira carta, no capítulo 4, aquele que nasceu de novo. Qualquer tentativa de relacionamento sem essa premissa é fadada ao fracasso, como as obras da carne daqui a pouco nos deixarão claro. O que são as obras da carne? As obras da carne é a tentativa de amar sem o auxílio da graça. É impossível amar sem a graça. Amor sem graça, na verdade, é uma mera caricatura do que seria o amor verdadeiro. Então Paulo diz no verso 15, se vocês se mordem uns aos outros, se vocês se devoram uns aos outros, vocês não percebem que dessa maneira vocês estão se destruindo mutuamente? Era justamente isso que os judaizantes estavam fazendo, causando divisões, facções, partidos. Eles não se importavam em amar os gentios que agora somavam a família de Deus no seio da igreja. Pelo contrário, eles queriam afligi-los, desacreditar a sua filiação em Deus através de Cristo, a sua novidade de vida. No que diz respeito à pessoa de Paulo, eles eram os mais hostis possível, depreciavam a mensagem de Paulo. A gente viu isso no capítulo 1. Depreciavam o chamado apostólico de Paulo, difamavam a ele. A gente viu isso no capítulo 2. E Paulo está dizendo, vocês não entenderam nada, nem da lei, tampouco da graça. Porque a lei se cumpre no amor. Todo o preceito da lei se cumpre no mandamento que diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como você ama a você mesmo. Não se encaixa nessa regra, meu irmão. A sua ideia de graça é vazia de sentido, é vazia de significado. E quando nós temos uma ideia equivocada de graça e tentamos nos relacionar sem o auxílio do Espírito Santo que nos orienta e nos mostra a maneira correta de amar, nós recaímos naquilo que Paulo chama de obras da carne. Porque nós só nos inclinamos para a carne quando não temos o Espírito Santo que nos leva a Deus. Porque estando mortos em nossos delitos e pecados, nós não preferimos a Deus. Mortos em nossos delitos e pecados, nós não temos como escolher a Deus, que é bondade, que é longanimidade, que é amor, que é perdão. Longe de Deus, nós só escolhemos a nós mesmos. Longe de Deus, você até namora, mas à procura dos seus desejos. Longe de Deus, você até noiva, mas para satisfazer o seu próprio projeto. Longe de Deus, você até casa, mas no seu casamento, o seu cônjuge vai olhar para você e ter que dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quantas pessoas não têm que se anular para poder conviver? Isso é amor, irmãos? Não, é uma caricatura. Então Paulo diz no verso 16, a porção inicial: digo, porém, perceba, andai no Espírito. Andai no Espírito, é uma ordem, você percebe, é um imperativo. Paulo até agora estava construindo a ideia da liberdade. Ele estava mostrando para os judaizantes que a liberdade é limitada pelo quê? Vocês sabem, é limitada pelo amor. E de que maneira Paulo definiu o amor? Paulo disse: ora, os mandamentos se resumem a esta ordem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta retórica que fica é: tudo bem, Paulo, compreendi. Qual é o próximo passo? Ele diz: andai em Espírito. Essa ordem não é para pessoas que nunca compreenderam a mensagem da cruz. Andar no Espírito, irmãos, é produto da vida de quem nasceu de novo. Vocês conseguem ver isso? Isso é fundamental. Nesse ponto não pode haver dúvidas. Paulo diz: andai em Espírito. E nós sabemos que andamos em Espírito quando mantemos comunhão com Deus e com o próximo. É a perfeita definição de piedade. O que é o homem piedoso? O homem piedoso é aquele que se relaciona bem com Deus e se relaciona bem com o próximo.
quando nós privilegiamos a obra de Deus e a sua glória, em detrimento a tudo mais que o mundo possa nos oferecer, nesse momento nós andamos em espírito. Contudo, isso não é uma tarefa fácil, visto que a carne, o nosso sentimento faccioso do coração, o nosso velho homem, a todo momento vai tentar nos afastar de Deus. É por isso que nós precisamos da liberdade do Espírito. A liberdade do Espírito não nos dá permissão para viver da maneira como nós desejarmos. A liberdade do Espírito nos liberta de fato da escravidão da vontade, da escravidão do velho homem que nos agrilhoava. Então Paulo diz no verso 16, andai no Espírito. Agora olha para a porção final do verso 16. E jamais satisfareis aos desejos da carne. Por que Paulo nos diz isso? Porque de acordo com Romanos, capítulo 8, ao pendor da carne e ao pendor do Espírito, a inclinação da carne e a inclinação do Espírito. E a inclinação da carne leva a quê? A inclinação da carne leva a morte. É por isso que nós devemos nos inclinar para o Espírito, porque vivendo na dimensão do Espírito, nós não estaremos satisfazendo aos desejos da carne. Por que isso é tão importante, pastor? Olhe para o verso 17, meu irmão. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meus irmãos, o verso 17 deveria ser escrito com letras douradas. Sabe o que é que ele está dizendo? Que o Espírito que habita em você luta contra os desejos caídos do seu coração, para não permitir que você faça o que você deseja, porque todo desejo do seu coração, sabe qual é? Pecar, porque você é um escravo da sua vontade, habitando no cativeiro da sua vontade, até que finalmente você seja liberto dessas cadeias que te manietam e te arrastam até o inferno, por meio da graça salvadora e libertadora de Cristo Jesus. Porque no momento em que você é arrastado por essa graça, essa escravidão da vontade deixa de ter exousia, autoridade sobre você. Porque Paulo já nos ensinou, porque nós não somos mais escravos do pecado, nós agora pertencemos a quem? A Cristo, e pela graça de Cristo, por meio da liberdade que Cristo nos propõe, nós podemos vencer, irmãos. E esse processo de vencer os desejos da carne, nós chamamos de santificação. Dentro da ordem da salvação, é apenas nesse aspecto que você participa. Quando você luta para glorificar a Deus, e esse desejo de lutar nem mesmo vem de você, ele também é produto da graça. Porque se você for entregue à sua própria vontade, à força do seu mérito, ao poder do seu intelecto, você já vai iniciar a batalha tendo perdido. Mas quando o Espírito Santo te ilumina e te mostra o caminho certo, te concede a força necessária para lutar e o objetivo ideal para permanecer nessa luta, então nesse momento você persevera, meu irmão. Meus irmãos, vocês conseguiram compreender? A explicação clássica para essa luta se encontra em Romanos capítulo 8. Eu vou ler para vocês. Romanos capítulo 8, a partir do verso 5. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam. E essa palavra fronel tem a ver com concentrar completamente os pensamentos. Em outras palavras, os que se inclinam para a carne só pensam nas coisas da carne. Não tem como, meu irmão. Ele perverte o concurso, ele perverte a família, ele perverte os relacionamentos, ele perverte até as bênçãos que recebe. O salário que podia ser bênção, ele vai levar para onde? Para os desejos da carne. O emprego que devia ser bênção, ele vai levar para os desejos da carne. O automóvel que devia ser bênção vai ser produto da carne. A casa,
Da mesma forma, eu poderia passar a noite aqui. Por quê? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então Paulo explica qual a diferença entre se inclinar para um e para outro. Verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, preste atenção, Romanos 8, 7. Por isso, olha a ideia de explicação. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. É por isso que não pode haver, biblicamente falando, a possibilidade de um crente raimundo, de um cristão que tem um pé na igreja e um pé no mundo, porque aquele que é mundano é inimigo de Deus. Meus irmãos, não há meio termo. Não há um muro, não há um terreno neutro. Só há duas verdades inafastáveis, inegociáveis. Ou você é inimigo de Deus e a ira de Deus paira sobre você, ou você é filho de Deus porque você foi justificado pelo sangue de Cristo. Não existe ninguém que Deus ame mais ou menos, ou que Deus odeie mais ou menos. Ou Deus odeia ou Deus ama. Quem está na carne, Paulo diz categoricamente, no versículo 7, é inimigo de Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Por que Paulo diz e nem mesmo pode estar? Porque não tem o Espírito. E meus irmãos, aqueles que estão vindo para a escola bíblica dominical, sabem disso. Se não sabem, é porque talvez não concordem com a linha que nós adotamos aqui na igreja. Então eles têm um ponto teológico diferente, nós respeitamos. Mas nós temos ensinado todo domingo pela manhã. Eu sou suspeito a falar, irmãos, mas na minha maneira de ver, nós estamos oferecendo um conteúdo teológico muito interessante para vocês aqui. E nós entendemos de uma maneira inafastável que aquele que tem o Espírito Santo o tem para todo o sempre. Nós não concordamos com a ideia de que ora o Espírito Santo habita e ora ele deixa de habitar. Meus irmãos, aqueles que foram comprados por Cristo na cruz do Calvário pertencem a Ele. Ele diz: nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. A ideia aqui é de guerra. O nosso fundamento teológico é que nós somos a infantaria do céu, nós somos soldados constituídos pelo general Emanuel, e nós não saímos das nossas fileiras para depois ir lutar do lado do inimigo, e nos arrependemos e voltamos para as fileiras do Senhor. É impossível até do ponto de vista humano, que dirá do sobrenatural? Vocês conseguem perceber isso? Pois bem, portanto, Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, vocês estão aonde? No Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita, se o Espírito de Deus habita em você, você pertence a Cristo. Se o Espírito de Deus não habita em você, você não pertence a Ele. Você vai ler todo o Antigo Testamento, mas sobretudo o Novo Testamento, após o fator Pentecostes. E sabe quantas vezes você vai encontrar alguém genuinamente cristão que foi abandonado pelo nosso Deus? Nenhuma, porque Ele não deixa ninguém para trás. Absolutamente. Portanto, nós não podemos nem pensar em perder a guerra contra a carne, visto que é justamente na vitória contra a carne que nós demonstramos o poder do Evangelho em nossas vidas. E mais, é na vitória contra a carne e na vida de liberdade, que é produto da graça, que nós demonstramos a presença de Deus em nossas vidas. Verso 18, Paulo diz, de Gálatas capítulo 5, Gálatas 5:18, ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Não é assim? É claro, irmãos, é claro. Olhe para Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis aos desejos da carne. Você vai vencer a luta. Por quê?
porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O Espírito Santo vai te dar força, para que você não faça o que você quer mentir, quer roubar, quer enganar, quer se locupletar, quer se dar bem sobre os demais. Não! Você vai ser guiado pelo Espírito, para evitar o que nós chamamos de um amor caricato, um amor fingido, que são justamente as obras da carne. O que são as obras da carne? Na minha maneira de ver, as obras da carne são a tentativa frustrada de nos relacionarmos com o nosso próximo e com o nosso Deus, sem o auxílio da graça. Meus irmãos, nós vamos ler as obras da carne, e vocês atentem para o fato de vocês vão concordar comigo ou não. Vamos lá, do verso 19 ao verso 21. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. E o que Paulo vai dizer é muito chocante: que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, olha para o final do versículo 21. Paulo está dizendo assim: tenham cuidado, porque talvez vocês podem não herdar o reino de Deus se vocês se comportarem dessa maneira. É uma condição? Não. É uma afirmação categórica. Paulo está asseverando: quem se comporta dessa maneira é inimigo de Deus, e se é inimigo de Deus, não herdará o reino de Deus. E ponto. E ele divide as obras da carne em algumas áreas: a área sexual, espiritual, a área dos relacionamentos, a área dos pecados contra o corpo. Rapidamente, ele diz: as obras da carne são conhecidas e são, em primeiro lugar, prostituição. A palavra grega porneia aponta para tudo aquilo que é depravado. A pessoa pornográfica não é a pessoa que meramente possui relações sexuais ilícitas, mas todo o imaginário dela é permeado por uma sexualidade doentia. Ele consegue ver aspectos sexuais em tudo. Se ele conta uma piada, é com duplo sentido. Se ele canta uma canção, é com duplo sentido. Se ele conversa com você, é com um desejo faccioso de te pegar em alguma piadinha, de dizer alguma coisa que te desagrade, a ideia de te vencer, de te quebrar, de te dobrar, de te fazer submisso do ponto de vista sexual. Esse é o prostituto, é o que é perverso sexualmente, é o que possui uma mente inveterada, caída, suja, e é um pecado que é muito semelhante ao pecado da impureza. A palavra grega akatársia aponta para uma sujeira que a princípio era cerimonial, depois passou a ser uma sujeira moral, e finalmente a época em que esse documento foi escrito apontava para uma sujeira que permeava toda a realidade da vida. Impuro é aquele que é corrupto no ser. Na teologia nós chamamos de completamente depravado. Mas Paulo avança. Dentro dessa área sexual, há também a lascívia. A expressão azelgeia aponta para a palavra na língua portuguesa, a ideia de anestesiar, de estar entorpecido, de não ter o controle. Seria uma espécie de desejo sexual descontrolado, destituído de pudor. O lascivo é aquele que o nome dele está tão completamente na lama que ele não se preocupa mais em ser fotografado, filmado, de ter o seu nome lançado à baila dos escarnecedores. Ele pouco se importa, na verdade deve lhe causar algum prazer. Obras da carne, tudo isso é caricatura do amor. A relação sexual é um projeto de Deus
planejado por Ele para o casamento. Não é à toa que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, diz o quê, irmãos? Que privilegiado entre todas as instituições seja o casamento, assim como o leito sem mácula. E a palavra mácula é a mesma palavra, sujeira, acatárcia, impureza. Portanto, prostituição, impureza, lascívia são caricaturas do amor genuíno que nos foi dado por Deus para nos abençoar. Mas que quando é destituído de graça, se torna nisso aqui, prostituição, impureza, lascívia. E quando nós tentamos nos relacionar com Deus, isso aqui é um relacionamento com o próximo, e com Deus sem o auxílio da graça, idolatria, substituição de Deus por qualquer um outro ser, feitiçaria. A palavra farmaqueia aponta para o fármaco em língua portuguesa, que é a raiz, né, da palavra farmácia. A manipulação de algo que poderia servir para o nosso bem, o fármaco faz isso, enquanto que o feiticeiro faz o contrário. É um trabalho perverso, é um trabalho maligno. Olha a caricatura de saúde sendo pervertida por algo danoso, prejudicial. O relacionamento com Deus é genuíno, a caricatura seria a idolatria. O remédio que deveria nos salvar, quando é manipulado por um feiticeiro, tem o objetivo de nos entorpecer ou mesmo nos matar. Caricaturas. E Paulo avança, inimizades, porfias, ciúme. O que é ciúme? Ciúme é o zelo que deveria ser benéfico, só que é maléfico. O ciumento é aquele que arde em zelo. É aquele que não tem um zelo que cuida. Ele tem um zelo que controla. O zelo que agrilhoa. O zelo que não liberta. É aquela ideia de controlar, de limitar, de não permitir nem respirar. Iras, discórdias, dissensões, a ideia aqui é de dividir de fato, e está intimamente relacionada com facções, e a palavra para facção que Paulo usa, irmãos, define a nossa realidade atual de uma maneira poderosa. Aireses, faccioso, é o homem que divide para controlar. Pense numa seita. Uma seita é um exemplo maravilhoso disso. O que um líder de seita faz? Ele divide, ou seja, ele separa do grupo maior, e uma vez que ele separa, ele controla, ele torna aquilo uma facção, e a desculpa é que eles são mais belos, são mais piedosos, são mais apaixonados, são mais devotos. Mas quais são as características verdadeiras? Não há comunhão, não há relacionamento, essas pessoas são impedidas de terem contato com novas informações. Quem está numa seita hoje perde 4.000 anos de progressão bíblica. Ele não tem acesso aos documentos que foram produzidos para nos ensinar o Antigo Testamento, e ele não pode estudar aquilo que é produto da geração apostólica, porque o líder sabe que se libertá-lo para estudar, para frequentar um seminário, se libertá-lo para pesquisar, ele vai perceber que está agrilhoado, algemado, e naturalmente vai querer sair. Então, com um rigor ascético e espiritual, o que é que o líder de uma seita diz? Você não pode estudar é pecado, a letra mata. Você não pode se relacionar com outros arraiais. Você não pode ir para a consciência cristã, você não pode ir para um congresso, você não pode ir para um retiro. Meus irmãos, isso é uma caricatura do que seria comunhão, do que seria eclesia, assembleia solene daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. O que é que a gente diz na escola dominical? Antes de começar a aula, olha, irmão, quiser pesquisar, os livros estão aqui. Vá para a consciência cristã, meu irmão, vá para o seminário. Nós temos vários ex-seminaristas, vai estudar, meu irmão. Afira que
se o que está sendo pregado é bíblico, afira se a escola dominical serve para os interesses espirituais da igreja, vai estudar, vai orientar a sua família, vai prevalecer no seu relacionamento conjugal, vai ser mais próximo do Senhor. Bem-aventurado o obreiro que, manejando bem a palavra da verdade, vai lá, meu irmão. Que facção, coisa nenhuma. E a inveja, fronel, a mesma palavra para inclinação. O invejoso é aquele que se inclina para o que é do próximo, mas é uma inclinação forte. E a inveja, ela é interessante porque ela funciona em dois aspectos. O invejoso, em primeiro lugar, ele não quer que uma pessoa tenha. Isso é um aspecto da inveja, já é danoso. Mas o segundo aspecto da inveja, na minha maneira de ver, é o pior. Porque há o invejoso, há o froneo, que deseja o que você tem. Mas o segundo tipo de inveja, que na minha maneira de ver é a pior, é aquela pessoa que nem quer o que você tem e também não quer que você tenha. Você entendeu? Bebedice e glutonaria, acho que todo mundo sabe o que significa, não é? Os judaizantes faziam tudo isso. Alguns pecados mais, outros menos, mas inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, está tudo aqui nas sementes de discórdia que eles estavam semeando. Aí Paulo é muito romântico, porque ele sabe que está colocando o dedo na ferida. Aí ele diz assim no verso 21, na porção final: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meu irmão precioso, que de uma maneira tão gentil me ouve hoje à noite. Se infelizmente você percebe na sua vida as obras da carne, ore desesperadamente para que o Espírito Santo leve você até o sangue derramado na cruz. Você não tem o poder de se esforçar ao ponto de parar de ser ciumento. Quem retira o ciúme do seu coração é a graça. Você não é capaz de se esforçar ao ponto de deixar de produzir discórdia entre os irmãos e dissensões e disse-me-disse, picuinha. Você tem que ser transformado pela graça. Meus irmãos, isso é uma coisa muito clara. E eu vou dar um exemplo profundamente genérico. Todo mundo sabe que é assim. Pessoas que têm problema com fofoca. Você não precisa ir atrás quando surge uma nova história, infelizmente, seja nessa igreja ou em qualquer uma outra. Quem convive junto se conhece. Surge uma fofoca, você não está nem aí para saber o que é, mas quando os nomes das pessoas que iniciaram toda a celeuma surgem, vai saber que são as mesmas pessoas sempre. Precisam ser libertas pela graça. Libertas pela graça, irmãos. Se você, meu irmão, minha irmã, tem um desejo caído por um relacionamento prostituído, eivado de impurezas, de lascívia, se você não consegue controlar esse dedo no celular para ver pornografia, se você não consegue deixar de assistir esses vídeos caídos, os canais de YouTube, por exemplo, meu irmão, você precisa da graça. Porque você se esforçando vai vencer um dia, vai vencer 2 dias, mas inevitavelmente você vai cair, porque é bíblico. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 5. Aquele que não tem o Espírito vai fazer apenas os seus interesses. Em algum momento você vai fazer. Do que você precisa? Da graça. Você precisa de Jesus. E quanto mais cedo você descobrir isso, será melhor para você. Pois bem, por que o fruto do Espírito está no singular? Por que não é frutos do Espírito? Porque a ideia é de constância, é de permanência. A ideia é de equilíbrio. A ideia é de uma habitação perene. A ideia é de uma transformação verdadeira. Paulo diz a partir do verso 22, mas o fruto do Espírito é, e aí nós temos 9 características: amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Sabe o que significa não há lei? Contra essas coisas não há limite. Se empanturre de amor, se encha de alegria, que você transborde de paz, que você seja repleto de longanimidade até você não suportar mais. Esteja repleto disso. Contra essas coisas, meus irmãos, não há limites, não há lei. Pastor, o amor é um fruto do Espírito. Quando eu estou magoado, significa que eu não amo? Não. Pastor, alegria é um fruto do Espírito. Quando eu estou triste, significa que eu perdi a alegria? Não, só significa que você está triste, meu irmão. Agora, quem tem um fruto do Espírito precisa voltar a amar. Quem tem o fruto do Espírito precisa voltar a sorrir. Quem tem o fruto do Espírito precisa ter paz, precisa pedir perdão. Você não aguenta. É impossível saber que alguém está magoado com você por algo que você fez e você aperta o botão de tô nem aí. É impossível. O Espírito vai ficar assim na sua mente. Ah, você está em pecado, você está me desagradando, dessa maneira não dá. Você não para de pensar nessa pessoa, até que você vai lá e diz: olha, eu pequei, eu não aguento mais, Deus não me larga, eu não paro de ouvir essa voz no meu coração, me perdoe em nome de Jesus. Paz, irmão. A expressão ei René, a expressão suficiente para viver é muito sublime. Quem tem o fruto do Espírito tem o que é suficiente para viver, nada mais, nada menos, suficiente. E a ideia de longanimidade é tão bela, a longanimidade que é fruto do Espírito. A expressão macrotúmia vem da junção de dois termos gregos: macro, grande, e tumel, é fôlego. Longânimo é aquele que tem muito fôlego. Olha a ideia humana. Pisou no seu pé, você pisou de novo, pisou de novo, pisou de novo. Aí você vai com um diafragma, com um pulmão que só o Espírito Santo vai te dar, meu irmão. Não é à toa que quando falta macrotúmia e você explode, não dá 10 segundos, aí você está: mas meu Deus do céu, eu podia ter ficado calado, eu podia ter feito de outra maneira. Tenha misericórdia. Irmãos, às vezes é a maneira como a gente usa a buzina no trânsito. O cara fez alguma coisa, você... Na hora o Espírito Santo: eita, pastor, te reconheceu. Eita, bonito, não é? E você não está pensando nesse momento em testemunho, irmãos, nem em projeção humana. Você está pensando em desagradar a Deus. Puxa vida, Senhor, aquele rapaz talvez não seja crente, eu sou aqui um ministro do Evangelho. Essa buzinada deselegante, pecadora, iracunda, e o rapaz me reconheceu, com certeza ele me reconheceu. Aí você está sem sentir, orando e dirigindo, dizendo: Senhor, me dê força para eu não fazer mais, perdi o meu dia, Senhor. Quem já fez essa oração? Meteu uma bobeira no princípio do dia, você fala para Deus: já fez essa oração tantas vezes, mas Senhor, 9 horas da manhã, Senhor, aconteceu uma coisa dessa, meu Deus, tenha misericórdia, guarde o meu coração. Você já está pensando no louvor, né? Um louvor para me ajudar, uma pregação, meu Deus, fale comigo, porque você preste atenção, você é benigno. Você erra, você falha, você maltrata, você magoa, mas vai de encontro à sua natureza, porque você é bom. Quem é benigno é aquele que serve ao próximo de uma maneira prática e sensível, que sofre o dano, que oferece outra face, que caminha mais uma milha, é aquele que é bondoso. A palavra para bondade aponta para ser bom, não importando a situação. Os últimos 3: fidelidade, mansidão. A palavra mansidão no grego, irmãos, é uma coisa linda. Vem do termo prautes, significa aquele que não se permite inferiorizar. Aí você poderia pensar o seguinte: humilde é aquele que bateu, levou, disse, escuta no lugar. Não.
Manso é aquele que diz: o que você diz comigo não me inferioriza, eu sei quem eu sou. O que você falou da minha família não inferioriza a minha família, eu sei o que a minha família é. O que você falou da minha empresa não diminui a minha empresa, eu conheço a minha empresa. O que você falou do meu trabalho não diminui o meu trabalho, eu conheço o meu trabalho. O que você falou dos meus dons, dos meus talentos, não diminui, eu conheço os meus dons, os meus talentos. Mansidão, não se permite inferiorizar. Moisés foi o homem mais manso da terra, porque eram milhões de pessoas dizendo: é um mau líder, não vale nada, isso e aquilo. Até os próprios irmãos. Moisés casou com a mulher cuxita, coitada dela, tome falar mal de Moisés. Moisés não respondia nada. Moisés era tão manso que quem perdeu a cabeça foi Deus. Deus marcou uma reunião com Miriam e Arão, e Deus faz questão de dizer no texto: não havia nenhum homem mais manso que Moisés. Ei Deus, Moisés, eu te dei mansidão demais, Moisés, eu vou resolver essa situação, vocês não temeram falar mal do meu servo Moisés? E vocês conhecem a história. Domínio próprio, capacidade de colocar o importante acima do urgente. Domínio próprio, importante acima do urgente. O que é urgente? Irmãos, tantas coisas são urgentes. Estudar é urgente, trabalhar é urgente, comprar uma casa, comprar um carro, passar num concurso, conseguir um novo emprego, namorar, noivar, casar, ter filhos, ter netos, ter uma aposentadoria. Tudo isso é para ontem. O que é importante? Conseguir tudo isso e não perder a alma. Importante. Portanto, o versículo 25, se nós vivemos no Espírito, nós devemos andar no Espírito. Paulo disse toda a teoria, não foi até agora? E eu quero acreditar que todo mundo ficou fazendo um exercício, fruto do Espírito, fruto do Espírito. Eu fiquei estudando isso ao longo da semana e pensando: meu Deus, obras da carne ou fruto do Espírito? Aí você fica pensando na sua vida, né? Nesse aspecto, fruto do Espírito, nesse aspecto, fruto do Espírito, nesse aspecto. Meu Deus, eu aqui bati na trave, tenha misericórdia, é fruto do Espírito, Senhor, me ajude a melhorar. Irmãos, essa luta que Paulo fala no princípio do capítulo 5, do verso 13 ao verso 15, a luta que o Espírito Santo vai nos fazer vencer. Se fosse fácil, ele não usava a palavra agon. Luta é agon no grego, no português é agonia. É luta, é batalha, que o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Mas uma vez que a gente aprendeu todo o aspecto teórico, Paulo diz: olha, você que sabe agora o que é o fruto do Espírito, vai praticar. Se você vive no Espírito, verso 25, ande também no Espírito. E ele conclui: não se deixe possuir de vanglória, não seja como o judaizante, que se sentia superior aos demais, porque também, irmão, isso é outro pecado. Eu tenho o fruto do Espírito, eu sou melhor que você. Dissensão, começou. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não. Pelo contrário, olhe para o capítulo 6, versículo 1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, você que tem o fruto do Espírito, você tem ou não tem? Diga para mim, tem ou não tem? Você que é espiritual, que tem o fruto do Espírito, corrija-o com espírito de brandura. E guarda-te para que também não sejas tentado. Mas esse vai ser o assunto do próximo episódio, tá bom, irmãos? Como nós podemos aplicar essa mensagem? Em primeiro lugar, não é porque nós fomos libertos pela graça do Senhor Jesus que a gente vai viver da maneira que nós quisermos. A nossa liberdade é limitada pelo amor. É limitada pelo amor. Nós não pecamos mais contra a lei de Moisés. Nós pecamos agora contra a cruz ensanguentada do Senhor Jesus. Nós pecamos contra o amor de um Deus que permitiu que o seu Filho unigênito fosse entregue como um sacrifício para nos salvar. Pecar contra isso, irmãos, é pecado. Os puritanos diziam que a palavra mais terrível do mundo é a palavra pecado. Eles diziam: o pecado é um mal sem par, é um mal inigualável.
quer xingar alguém, chame ele de pecador. Se ele for eleito. Se ele for pecador mesmo, vai ser um elogio. É verdade. Quem é desmantelado, você fala assim, puxa vida, fulano, como está desmantelado, ele fica felicíssimo, né? Ah, eu sou desmantelado, né? Puxei a papai. Só que é Adão, viu, irmãos? Adão. Segundo ponto, há uma grande diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Deu para perceber isso, irmãos? As obras da carne são caricaturas do fruto do Espírito. Então você compara a obra da carne com o fruto do Espírito. E sabe o que eu gostaria que você fosse pilotando a sua moto, dirigindo o seu carro ou caminhando com a sua família para casa? Eu gostaria que você fosse pensando nisso. Trace 2 colunas, obras da carne e fruto do Espírito, e você vai se perguntar, qual é o meu projeto de vida? O que eu estou fazendo com a única oportunidade que o meu Deus me deu de viver, de fazer a minha vida valer a pena? A minha existência está mais para qual dessas 2 colunas aqui? Seja sincero com você. E em terceiro lugar, nós somos o povo do Espírito Santo. Se nós somos o povo do Espírito Santo, nós vamos andar em Espírito. O Espírito vai direcionar as nossas vidas. Ele vai nos ajudar com as nossas escolhas. Ele vai esclarecer os nossos caminhos. Ele vai guiar os nossos passos. E Ele vai nos ajudar a vivermos na presença do Senhor. Que a nossa liberdade consista em fazer a vontade de Deus e contribuir com o reino de Deus até que Jesus retorne. Amém, meus irmãos?